tomando sucrilho. Bom, gravando então a aula de Sociologia, hoje é dia 3 de março, hoje é dia 3 de março de 2020. Vamos colocar a tela cheia. A nossa aula de Sociologia hoje, vai tratar da correção daquela aula sobre o Estado e o poder político. Então, começam os exercícios na página 22 do livro-texto, tá? Página 22 do livro-texto. Vamos compartilhar a tela, mas sempre mantendo os nossos amigos aqui em destaque, né? Claro. Ó, Gustavo Landim, último, acertei, hein? Muito bom, Gustavo Landim. Tá ruim para você, tá bom para mim? Bom, então vai. Agora eu estou apresentando, e aqui está então a nossa aulinha de hoje. Correção comentada de exercícios, Estado Nacional e Poder Político, aula 27 e 28, página 22. Primeiro exercício é sobre um político num carro insufilmado, dizendo: exatamente, foi isso que eu disse, política brasileira precisa de transparência. E o que ele não está fazendo é ser transparente, né? A charge ao lado, de autoria do Angeli, serve de base para as próximas 4 questões. Examine-a com atenção. Então, ele está num carro todo fechado, cercado por repórteres, e está dizendo que é preciso que haja transparência. Insufilme é uma película escura usada em vidros de carros, impedindo que quem está do lado de fora enxergue os ocupantes do automóvel. Sabendo disso, estabeleça uma relação entre o título da charge e a declaração do sujeito que está dentro do carro. Explique o que dá à charge o tom de humor. É claro, né, pessoal? O humor é sempre a ideia da quebra, da contradição. No caso, aqui é uma contradição entre as palavras do político que está dentro do carro, certo? E a forma dele dar essa declaração dentro do carro, todo cercado, né? Então, ó, a ideia de uma relação contraditória entre o discurso do sujeito no interior do veículo, né? O carro está todo insufilmado, e a maneira como, digamos assim, né? Ele está transitando pelas ruas e concedendo entrevistas. Então, o que menos ele está fazendo é ser transparente, tá bom? Daí vem o tom de humor, né? Da tirinha, da charge. Ok? Vou avançar, hein? Item B. Qual a crítica contida na charge? Né? Então, a crítica é a falta de transparência que nós temos entre os políticos brasileiros, né? Falta de transparência da ação dos agentes públicos, dos sujeitos políticos, principalmente no Brasil, tá? E aí, se você concorda ou discorda, provavelmente, né? Provavelmente você deve concordar provavelmente você vai concordar com o cartunista, tá? Por conta de achar que há uma contradição entre aquilo que os nossos políticos pregam e aquilo que eles fazem, né? Temos o caso agora de um político, olha que coisa, ele está sendo acusado de desviar 6 milhões e 100 mil reais num esquema lá. Não vou falar o nome dele. E ele comprou uma mansão por 6 milhões de reais. Exatamente agora. Então, claramente ele é culpado, né? Mas até provar. E é um cara que defende transparência, moralidade, etc. Bom. Professor. Oi, amor. Tem gente querendo entrar. Tem gente querendo entrar. Ai, 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 ai. Então, o último não foi o Gustavo, hein? Perdi as 2 apostas hoje. Nossa, Monique é sempre a primeira.
A segunda? O que será que aconteceu para a Monique não ter entrado às 7h49? Bem, vamos voltar então. Monique, bom dia. Esteja bem. Não esqueça de assistir a aula com face shield, máscara e óculos de proteção. Então tá aí agora, continuando. Agora o item C. Ainda levando em consideração a temática abordada pela charge, existe um ramo do direito chamado direito administrativo, que engloba o conjunto de normas jurídicas que regula o funcionamento das atividades do Estado. Em um dos mais importantes, em um dos principais, é isso? Não. Um dos principais, eita, tá difícil. Um dos princípios mais importantes do direito administrativo é a publicidade das ações estatais. Vamos entender isso? Tem não sei se tem ainda, mas tinha um site, por exemplo, chamado transparência.org. E nesse site era divulgado mensalmente, por exemplo, o salário dos funcionários públicos, todos, né? Então, cada município tinha o seu. Então, você queria saber quanto que o Márcio ganha na Prefeitura de São Paulo, você entrava lá, procurava pelo meu nome e tinha lá quanto que o cara recebe. Passaram a criticar isso aí, porque tinha muito bandido entrando lá para ver quanto que o cara ganhava e aí sequestrar o cara, para pedir resgate. Então, na justiça, algumas pessoas conseguiram que o salário deles não fosse mais divulgado, mas é um princípio, né? É um princípio da administração pública a transparência, né? A publicidade dos atos. Bem, pensando nisso, você acha que um político pode recorrer ao direito à privacidade para manter suas ações públicas em segredo? E aí você vai responder e compartilhar com a gente, né? A base da resposta é o seguinte, ó. A Constituição... Peraí, deixa eu pôr maior aqui. A Constituição nos traz o direito à privacidade. Ó, aqui, ó. A Constituição garante o direito à privacidade e à intimidade. Então, você não tem que revelar, mesmo sendo político, tudo que você faz na sua vida privada, particular, íntima, familiar. Não. Até porque isso não interessa para ninguém. Né? Isso não interessa para ninguém. Porém, no campo da vida pública, tudo que você faz tem que ser divulgado, tem que ser transparente. Porque aí, né, pessoal, você está usando dinheiro do contribuinte, dinheiro da sociedade para fazer suas coisas. Então, não é justo que você faça coisas erradas com dinheiro público, ou certas, enfim, e o público que deu esse dinheiro não fique sabendo. Tá? Então, ó, esses direitos, cadê? Aqui. Esses direitos não se aplicam aos agentes públicos no que diz respeito ao exercício de suas funções. Tá? Então, o direito à privacidade e à intimidade, eu repito, é na vida pessoal, não é na vida pública. Tá? Vida pública, você está mexendo com o dinheiro dos outros. Mexer com o dinheiro dos outros é sempre problema. Depois, a questão número 2, não é isso? Olha lá. O texto a seguir foi extraído de um artigo que aproveita algumas ideias do sociólogo polonês. Esse cara morreu recentemente, esse sociólogo aqui, Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro chamado Sociedade Líquida. Sociedade Líquida. Analisando certas características dos comportamentos individuais e coletivos da sociedade contemporânea. Leia-o para responder as questões. Eu vou ler aqui, tá? E vocês acompanhem aí. Você não trouxe o livro? Ai, que ódio. Governados pelo medo. Que computador foi danificado pelo sinistro bug do milênio? Vocês sabem a história do bug do milênio, né? A ideia de que quando nós passássemos de 1999 para 2000, os computadores iriam voltar para o 00. Né? Então, 31/12/99.
ia aparecer lá como 311200, e havia o medo de que todos os computadores zerassem toda a sua programação, dessem restart e o mundo ia parar. Só que isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Mas esse é o tal do bug do milênio. Bem, quantas pessoas você conhece que foram vítimas dos ácaros de carpete? Você conhece alguém que foi sequestrado pelos ácaros? Não, né? Muito bem. Quantos amigos seus morreram da doença da vaca louca? Essa doença da vaca louca foi quando os ingleses começaram a dar restos. Então, uma vaca morria. Eles pegavam aquela vaca, moíam ela, faziam ração e davam para a vaca comer. Para uma vaca viva comer, entendeu? E aí a vaca viva ficava doente. E aí afetava o cérebro dela, ela ficava sem equilíbrio, caía no chão, tá? Por isso, doença da vaca louca. E um monte de vaca teve que ser sacrificada. Só que ninguém morreu disso, né? Só as vacas. Quantos conhecidos ficaram doentes ou inválidos por causa dos organismos transgênicos? Miojo, sopa de cebola, Doritos, né? Ninguém, né? Você saiba, ninguém. Só se o cara comer, sei lá, 50 sacos de Doritos, ele vai ter dor de barriga, né? Mas não que ele esteja tendo dor de barriga por causa do OGM. Bem, essa sequência de perguntas está no capítulo de abertura do livro do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, Medo Líquido. É medo líquido, né? A elas, ele não dá uma resposta, cumprindo apenas seu papel de provocador, mas nem precisaria. Esse questionamento faz parte do que ele chama a era dos temores. Toma vacina, vira jacaré, né? Qual é o novo medo que o pessoal tem aí agora? Tem um monte, né? Que se você ficar com o telefone celular muito tempo perto do ouvido, você vai ter câncer no cérebro. Né? Tem coisas assim, tem. Bem, foi esse temor, inclusive, o motor do abalo que atingiu as bolsas de valores do mundo inteiro em 2008, que é quando está sendo escrito isso aí. O medo de uma crise econômica se transformou na crise. Deu para entender isso? Quer dizer, o cara fala assim, olha, as ações vão cair. Estão falando que as ações da Petrobras... Você tem ação da Petrobras? Tem. Vende logo. Vai lá e vende antes que caia. Aí todo mundo faz isso ao mesmo tempo e as ações caem mesmo de preço. É o efeito manada, né? Tá? Estão falando que o Bradesco vai fechar. Vai lá, tira seu dinheiro. Aí todo mundo vai lá, tira o dinheiro e o Bradesco fecha. Né? Porque o boato virou realidade. Né? Bom, na eleição de 2018, nós tivemos o kit gay, uma madeira de piroca, né? Tivemos várias... O Brasil vai virar vuvuzela, né? Tivemos várias coisas assim. Tá? Bem, kit gay. E enquanto o governo dos Estados Unidos não deu sinais de que tinha condições de amenizar o estrago, baixando os juros e lançando pacotes de ajuda, né? O pânico se manteve. Para Bauman, esse é um dos sinais que estamos subjugados pelo medo. Todas as situações que nos ameaçam parecem orientadas por poderes que nos fogem ao controle. Inclusive, tem gente que chama o vírus chinês, né? Que os chineses espalharam o Covid pelo mundo para se beneficiar, para comprar empresa barata, uma loucura assim. Grande amarrador de ideias que vagam no ar, ele, né, o Bauman, desenvolveu o conceito de uma sociedade líquida, partindo do princípio de que as certezas e a previsibilidade do futuro estão diluídas. Quem diria 1 ano atrás que a gente iria passar por isso que nós estamos passando agora, né? 1 ano atrás. Bem, e por quê? Porque políticos e empresas tendem a lucrar com isso, não há perspectiva de que esse clima de segurança seja sanado. Pelo contrário, os governos e os mercados têm interesse em manter esses medos intactos e, se possível, aumentá-los, né? Então, a teoria de que, enquanto nós estivermos com medo dentro de casa, por exemplo, ninguém vai fazer uma manifestação para derrubar o Bolsonaro. Né? Enquanto nós estivermos com medo dentro de casa,
ninguém vai protestar, ninguém vai fazer nada do tipo. Bem, Bauman defendia, né, que ele morreu. Vivemos numa sociedade dominada pelo medo. Dê exemplo de situações que não envolvam o uso de força pelo Estado que confirmem a era dos temores. Então, a gente pode citar, por exemplo, a questão da vacina, né? Os efeitos colaterais da vacina anti-Covid, né? Os efeitos colaterais aí da vacina anti-Covid. Só para ter um exemplo aí, né? Que vai todo mundo virar jacaré, que altera o DNA. Não, eu recebi, inclusive, um WhatsApp de uma mulher que falou que o ginecologista dela garantiu que todo mundo que tomar a vacina vai morrer. Então, a humanidade toda vai morrer, né? Porque eles estão distribuindo vacina. Bem, absurdo. Vamos tudo virar a cuca. Olha lá. Agora, reflita sobre a afirmação de Zygmunt Bauman. Os governos e os mercados têm interesse em manter esses medos intactos. Pensando nessa frase e nas relações entre poder e Estado, qual seria a justificativa para que esses temores continuem a existir? A justificativa é manter a população sob controle, né? Manter a população com medo, manter a população sob controle, tá? Então, o clima de insegurança, por exemplo, que nós vivemos, esse clima de medo, né? A gente tem medo de ser assaltado, tem medo de ato terrorista, tem medo de chinês, enfim, né? A gente tem medo um do outro agora também, né? Ninguém mais aperta a mão, ninguém mais abraça, tá? E não deve fazer isso mesmo, né? Porque a gente tem medo. Não, tá vendo? A gente tem medo. Faz com que a gente seja controlado pelo Estado. Aí o governo põe você na fase laranja. Agora não, agora você está na fase amarela. Agora estão falando que vai ter a fase roxa. Vai do vermelho para roxa. Lá no Rio Grande do Sul já tem a fase preta. Né? Não sei aonde tem lockdown. Em outros países, né? Tem o lockdown, não saia de casa. Tá? Então o governo, através do medo, consegue manobrar os nossos sentimentos, nos manter em casa, enquanto ele vai fazendo o que ele quer. Algum amiguinho está querendo falar alguma coisa aqui? Não. Acho que é o WhatsApp, é barulho de WhatsApp. Tem alguém querendo entrar? Não? Bom, se tiver, o pessoal de casa avisa, né? E daí? Então tá. A justificativa, então, é que é para o governo nos controlar através do medo, impedindo manifestações contra ele. Vamos ver? Existem formas de dominação mais sutis que a violência. Pensando nisso, leia o trecho que segue do livrinho. Essa coleção é boa, viu, pessoal? É aquela coleção Primeiros Passos. Tá? São uns livrinhos bem fininhos. Esse aqui do Gerard Lebrun, por exemplo, fala sobre o que é poder. É sempre assim, o que é poder, o que é literatura. Vocês devem ter em casa lá. Existem formas de dominação. Não. O poder moderno não é mais uma instância repressiva e transcendente, o rei acima de todos, o Estado superior ao indivíduo, mas uma instância de controle que envolve o indivíduo mais do que o domina abertamente. Vocês, é claro, assistiram aquele filme O Dilema das Redes, né? Assistiram no Netflix? O Dilema das Redes. Eu assisti. Assistiu? Olha lá. Nós optamos, através disto aqui, por sermos controlados. Né? Então, quanto mais você curte uma determinada coisa que você gosta, mais você vai receber daquela mesma coisa. O algoritmo vai dizer assim, pô, ele gosta de gatinhos. Então vai mandar lá todo dia imagens de gatinhos para você e você vai clicando. Aí para você ter acesso, por exemplo, a um GPS, ao Google, né? Location lá, você tem que dar a localização do seu celular, onde você está. Então, as empresas, as gigantes, sabem o que você pensa, o que você consome, direcionam o seu consumo, sabem aonde você está. E o pior, nós é que escolhemos isso. Né? Se eu falar para você, larga esse celular, vive sem celular. No filme tem um exemplo assim, né?
Isso, menino, viver 24 horas, né? Uma semana, uma coisa assim. O professor também tem entrevista com o pessoal do Facebook, do Google. O Isso, cara os que criou próprios o sistema de barra infinita. Exato, os próprios profissionais dizendo que eles pensaram nisso mesmo quando fizeram, quando participaram, né, da programação, da fundação dessas empresas. É isso aí. Então assistam, O Dilema das Redes. Agora, leve em consideração as primeiras teorias. Ah, outra coisa. Outro dia eu falei que eu estava com dor no joelho por causa do yoga. Começou a vir um monte de... Eu só falei em casa. Começou a vir na minha timeline propaganda de anti-inflamatório, de remédio para não sei o quê, de acupuntura. Quer dizer, estes desgraçados estão gravando o que a gente está falando. Eles gravam, eles ouvem a gente falar. Sabe? Eu acho isso absurdo. Absurdo. Bom, desculpa. Bom, agora, leve em consideração as primeiras teorias sobre o Estado Nacional, do Thomas Hobbes, né? O Estado para impedir a lei da guerra de todos contra todos, né? E o conceito de Estado nos dias atuais, um Estado que não se baseia mais na violência, no Leviatã, né? Mas que se baseia no domínio, digamos assim, escolhido por você, né? O que significa dizer que o Estado envolve o indivíduo mais do que domina abertamente? Professor, pula a tela pra gente, que ainda tá na A. Ah, tá. Obrigado. Eita, rapaz, está muito atrasado aqui, ó. Pronto, obrigado, viu? Tá aí, ó. Envolve o indivíduo. Procure articular a sua reflexão às ideias de Bauman, né? Então, se você pega no Estado, segundo o Jean Baudin, por exemplo, e o Hobbes, você tem um Estado baseado quase que unicamente na violência, né? Olha aqui, ó, Jean Baudin, francês, e Hobbes, dois teóricos do absolutismo, né? Então, o monarca, o rei, representa uma instância repressiva e transcendente, quer dizer, ele te reprime pela força para garantir a segurança e está bem longe de você. O Estado moderno, no entanto, cadê? Vamos lá. O Estado, então, tem o seu papel alterado, né? Então, com a democracia, o Estado tem o seu papel alterado. Ele continua sendo uma instância de controle, só que a dominação se torna mais sutil, menos violenta e envolvendo sua vida toda. Antigamente, para trocar um presidente da República, você dava um golpe de Estado. Os militares iam para a rua, o Congresso era fechado, os tanques iam para a rua. Em 2016, a presidenta que foi eleita foi derrubada sem um tiro, né? Espalharam lá o que quiseram, falaram o que quiseram, roubou, não roubou, pronto, foi derrubada, fizeram o impeachment dela. Né? Em 1990, o Collor também foi derrubado através de um impeachment, sem que nenhum tiro fosse dado, sem que houvesse necessidade do apelo à violência, tá? Então, as formas de controle do Estado sobre o indivíduo são mais sutis, são diferentes hoje em dia, não é? Mas não são menos eficientes, são mais eficientes, tá bom? Vamos lá. Primeiro exercício de múltipla escolha da tarefa diz assim. Norberto Bobbio nos diz: os três tipos de poder representam três motivações. Aqui são os três tipos puros de dominação legítima do Max Weber, né? O poder carismático, o poder tradicional e o poder burocrático. No poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa, o rei, o papa, né? Do soberano. No poder racional, a obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento. É melhor obedecer do que não obedecer. E no carismático, a crença nos dotes extraordinários do chefe, né? Então você acredita que o cara é um grande chefe militar, que o cara é um grande demagogo, um grande profeta. O texto apresenta os três tipos puros de dominação legítima que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Identifique no que tem aí, ó,
o período de obediência ao poder carismático. Então vamos ver aqui, ó. República Federativa Norte-Americana. Não. Esse é o poder racional. A correta é a B, né? Com Benito Mussolini e também com Hitler na mesma época. A República Fascista Italiana. A monarquia teocrática no Antigo Egito é tradicional. A monarquia absoluta francesa no século XVII é tradicional. E a monarquia constitucional brasileira no século XIX é uma mistura de racional com tradicional. Segunda, o fim último, a causa final, o desígnio dos homens. Thomas Hobbes falando, hein? Thomas Hobbes, lá no século XVI, falando. No seu livro Leviatã. Ao introduzir aquela restrição sobre si mesmo, sob a qual vemos viver nos estados, é o cuidado com sua conservação. Então, o Thomas Hobbes diz assim, 3 coisas, ó. O homem é naturalmente mau. Segunda, se o homem for deixado livre, ele vai querer matar o outro, porque ele vai querer o que é do outro. O homem é lobo do homem. Terceiro, para impedir a guerra de todos contra todos, e aí todo mundo vai morrer, porque o mais fraco mata o mais forte, né? Os homens escolhem entre eles um que vai punir todo mundo. É o rei absoluto, é o soberano, é o Leviatã, tá? Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais do homem, né? A guerra de todos contra todos, porque o homem é lobo do homem, e o homem quer ser feliz, e às vezes a sua felicidade é ter o que é do outro. Quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os por medo do castigo ao cumprimento de seus pactos. De acordo com o texto, os homens são bons por natureza. Não. Os homens são maus por natureza. B. A sociedade depende de pactos internos de funcionamento que diferem homens bons e maus. Não. Todos somos maus. Todos nós somos maus. Os castigos permitem que as pessoas aprendam valores religiosos. Não, o valor é político, civil. D. Guerra é consequência do interesse do Estado preocupado em expandir o domínio. Não, a guerra é alguma coisa individual, segundo Hobbes. Portanto, alternativa E, né? Os Estados controlam os homens, permitindo sua sobrevivência e o convívio social entre eles. Puta que pariu, hein? Tem exercício aqui, hein, mano? Vamos, que horas são? Já são 8h22. Vamos mais um pouquinho, vai. Em sua obra Leviatã, o filósofo inglês Thomas Hobbes descreveu uma sociedade marcada pela ausência de liderança, que é a sociedade em que o homem é totalmente livre. Já pensou se nós fôssemos totalmente livres? Será que nós faríamos mais coisas boas ou mais coisas ruins? Se a gente soubesse que não haveria nenhum tipo de punição se a gente fizesse alguma coisa errada. Pensa bem. Não precisa falar, só pensa. Se eu não tivesse nenhuma punição, será que eu ia fazer mais coisas boas ou mais coisas ruins? Eu falo por mim. Eu só ia fazer desgraceira só. Vixe, Maria. Eu ia ser um porra louca. Bom, já tinha morrido. Descrever... Hobbes constatou a falência do Estado monárquico absolutista e reconheceu que da anarquia da guerra civil deveria se erguer uma sociedade de normas, regida por leis comuns, sob a liderança de uma autoridade soberana, que não tem limites, o Leviatã, mas só ele, né, que continua vivendo no estado de natureza, enquanto que o resto da sociedade vive no estado de sociedade, né, no estado civil. A vantagem evidente da passagem do estado de natureza ao estado civil, segundo Hobbes, estava no fato de que a nova ordem, a ser instituída por meio de um contrato social, um pacto, né, entre os indivíduos, um pacto político, levaria à completa superação de aspectos peculiares à vida precária no estado de natureza, quando tem a guerra de todos contra todos. Como, por exemplo, a morte prematura e violenta. Com base no texto e nos conhecimentos sobre esse tema, é correto afirmar que a nova forma de representação do poder político, segundo Thomas Hobbes, claro, né? Ele é um dos primeiros contratualistas, né? Juntamente com Rousseau, juntamente com John Locke. É isso? Então vai lá.
Critica o absolutismo de direito civil. Propõe a democracia. Não, ele propõe um absolutismo autoritário, inclusive. Indica que o contrato social hobbesiano é democrático. Não, é autoritário. Sugere que o contratualismo proposto por ele levaria à constituição de um regime político autoritário. As leis emanam exclusivamente do governante. É isso aí, alternativa C. E os súditos têm um direito, que é o direito de derrubar o rei, caso ele não consiga trazer a paz, trazer a harmonia. Tá? Por isso, alternativa C. Questão número 4, Universidade Federal de São João del Rei. O motivo, John Locke, é o pai do liberalismo, né? O primeiro cara a falar sobre divisão de poderes. O professor pula a tela pra gente. Obrigado, vai me avisando aí. Que eu estou olhando no livro, eu estou esquecendo de olhar na tela. O motivo que leva os homens a entrar em sociedade é a preservação da propriedade. Ó, o liberalismo falando. O objetivo para o qual escolhem e autorizam um poder legislativo, a divisão de poderes. Legislativo, de um lado, fazendo leis, e o rei sendo o representante do executivo e judiciário. Então, são dois poderes aí, né? É tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas como guarda e proteção à propriedade de todos os membros da sociedade, a fim de limitar o poder e moderar o domínio de cada parte e de cada membro, pois não se poderá nunca supor que seja vontade da sociedade que o legislativo possua o poder de destruir o que todos querem assegurar. Então não é para destruir a propriedade, é para garantir a propriedade. Entrando em sociedade para que o povo, e para o povo, e para o que o povo se submeteu a legisladores por ele mesmo criados. Então você escolhe os caras que vão fazer a lei, a democracia representativa. Sempre que os legisladores, os caras que criam as leis, tentam tirar e destruir a propriedade do povo, ou reduzi-lo à escravidão sob poder arbitrário, entra em estado de guerra com ele, que fica, assim, absolvido de qualquer obediência, mas abandonado ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a força e a violência. Então, é o famoso direito à rebelião e à luta contra a tirania. Direito à rebelião e à luta contra a tirania. É um direito, segundo Locke, dado por Deus. Sempre que, portanto, o legislativo transgredir essa regra fundamental da sociedade e por ambição, temor, loucura ou corrupção, é um motivo ruim, procurar apoderar-se ou entregar às mãos de terceiros o poder absoluto sobre vida, os direitos fundamentais, vida, liberdade e propriedade do povo, perde, por esta infração ao encargo, o poder que o povo lhe entregou. É o direito à rebelião que eu acabei de falar, né? Que influenciou muito, por exemplo, os revolucionários americanos de 1776, né? Que fizeram lá a independência dos Estados Unidos. O poder que o povo lhe entregou para fins completamente diferentes, fazendo com que o poder volte ao povo, que tem o direito de retomar a liberdade originária, e pela instituição de um novo legislativo, então novas eleições, prover a própria segurança e garantia, o que constitui o objetivo da sociedade. Muito bem. Analise as afirmativas a seguir. A 2 é a falsa, né? Vamos ver. Bom, então, verdadeira. A presença da propriedade originou a organização da sociedade, verdade. 2. O poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade? Não, ele não pode. Ele tem que preservar a propriedade. Por isso, essa é falsa. Depois, a 3 é verdadeira, né? O legislativo perde poder quando transgride a regra da sociedade, porque ele é representante da sociedade. 4. O poder legislativo cria leis e regras para proteger a propriedade, está certo? A 5 está incorreta, vamos ver. O poder legislativo tem poder absoluto sobre a vida, a liberdade e a propriedade. Não, está escrito aqui embaixo, tá?
o poder volta ao povo. O povo tem direito à rebelião. Por isso, essa é incorreta. Assim, a alternativa C. 1, 3 e 4 são as corretas. Mudando a tela. Questão número 5. PUC do Paraná. De acordo com as intenções de Rousseau no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, considere algumas afirmações. O Rousseau é aquele que acha que o homem é naturalmente bom e que se o homem for deixado livre, vai fazer coisas boas. E conforme o homem foi evoluindo, ele foi querendo viver em sociedade para poder viver em maior harmonia. E o que prejudicou o homem e gerou a desigualdade foi exatamente o surgimento da propriedade privada, quando uns passaram a ter mais do que os outros. Então ele já tem uma visão diferente, né? Bem, nessa obra, Rousseau analisa a degeneração da moralidade e atribui a responsabilidade à civilização pela queda moral do homem. É verdade. Então, quanto maior foi a nossa ganância, mais nós fomos caindo moralmente. Segunda, a sociedade, ao ver de Rousseau, impôs aos seus indivíduos uma uniformidade artificial de comportamento, levando a ignorar os deveres e necessidades da natureza humana. Todo mundo é mais ou menos igual, né? Todo mundo quer ser mais ou menos a massa, né? Ninguém quer aparecer, ninguém quer abrir a câmera. Terceira, o desenvolvimento da sociedade para Rousseau trouxe a possibilidade de o homem fazer uso de seu livre-arbítrio, tornando-o autossuficiente. Não. O homem, através do livre-arbítrio, tornou-se cooperativo. Então, o que você faz direitinho? Eu sei fazer pão. Então, você vai ser a padeira da turma. Você, eu sei fazer crochê. Então, você vai fazer roupa aí para todo mundo. Eu sei criar gado. Eu sei caçar. Entendeu? E aí, o trabalho de um complementado pelo trabalho do outro gerou a sociedade. Por isso, aí a 1 e a 2 são as corretas, alternativa E. Tá? Vamos para frente? Vamos para frente. Ô, professor, acho que não vai dar tempo, hein? Acho que não vai dar tempo. Vamos ver. Puta merda. Não vai dar tempo. Você entendeu agora? Não deu. Pessoal, semana que vem, na aula de Sociologia, a gente, antes da aula teórica, né? Antes da aula sobre Estado e Governo, nós completamos essa correção aqui, tá bom? Professor. Assim dá para fazer com calma, dá para ir... Professor. Oi. A próxima aula é do senhor? Mas é de outra matéria, né, bebê? Mas é só você tirar, você minimiza 5 Não minutos da pode. outra. A matéria é a matéria, a hora é a hora, o tempo é o tempo. Amém. Senão, a gente acaba... Ninguém mais aguenta exercício Não social. pode, a coisa tem que ser organizada, essa porra aqui. O negócio aqui é organizado. Aqui tem comando. Então, vocês que estão em casa, descansem durante 8 minutos, enquanto eu organizo a próxima lista de presença. Pessoal, aqui também descansa um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com a próxima matéria, tá bom? Até daqui a pouco. Beleza, professor. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau, professor. Fiquem em paz.